Provavelmente você está passando por momentos difíceis, ou você teve um dia cansativo no trabalho, ou teve um dia cheio de preocupações. Mas chegou o momento de descansar, e não tem nada melhor que descansar na presença do Senhor. Nesse vídeo, você vai dormir ouvindo as promessas de Deus e vai ouvir alguns estudos bíblicos. Tenham bons sonhos e durmam todos com a paz de Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e não traz consigo dores. Salmos capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos capítulo 139, versículos 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 29. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Salmos, capítulo 56, versículos 3 a 4. Quando estou com medo, confio em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que poderá fazer-me um simples mortal? Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Salmos 91, 9 a 10. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Isaías 40, 29 a 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Tiago 1, 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 5, 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Salmos 23, 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmos 34, 17 a 18. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações.
O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Lamentações 3, 22 a 23. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Salmos 30, 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isaías 26, 3 a 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior se desgaste, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Salmo 121, 1 a 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jeremias 29, 11 a 12. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Salmo 30, 4 a 5. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. João 14, 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Provérbios 3, 24. Quando se deitar não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Salmo 23, 1 a 2. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos. E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Salmo 91, 1 a 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Romanos capítulo 15, versículo 13. O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, para que transbordem de esperança. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmo 34, versículos 17 a 18. Os justos clamam. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. João capítulo 16, versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e ele agirá. Isaías capítulo 58, versículo 11. O Senhor o guiará continuamente, satisfará os seus desejos numa terra seca. Salmo 56, versículo 3. Quando estou com medo, confio em ti. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. Salmo 139, versículos 17 a 18. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! São incontáveis. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, aquiete-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Os leõezinhos podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros.
Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Você já parou para pensar no que acontece depois da morte? Será que a vida termina aqui, ou há algo mais esperando por nós? A Bíblia, o livro mais lido e estudado do mundo, tem respostas profundas sobre o que nos espera na eternidade. Hoje, vamos explorar o que as Escrituras dizem sobre o céu, o inferno e o plano de Deus para a nossa vida após a morte. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e venha comigo nessa jornada cheia de significado. A Bíblia nos diz que a vida não termina com a morte física. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, lemos: Está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso, vem o juízo. Isso significa que nossa jornada não acaba aqui, mas que seremos julgados por Deus com base nas escolhas que fizemos enquanto vivíamos. Esse é um tema sério, mas também cheio de esperança para aqueles que confiam em Deus. O céu é descrito na Bíblia como um lugar de paz, alegria e comunhão eterna com Deus. Em João capítulo 14, versículos 2 e 3, Jesus disse: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. Isso nos dá a garantia de que existe um lugar especial reservado para aqueles que entregam sua vida a Cristo. Mais adiante, em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, temos a visão maravilhosa de que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. Essa é a promessa para os que creem. Por outro lado, a Bíblia nos alerta sobre o perigo do inferno. Em Mateus 25, 46, Jesus disse: Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O inferno é descrito como um lugar de separação eterna de Deus, reservado para aqueles que rejeitam seu plano de salvação. Mas é importante lembrar que Deus não deseja que ninguém se perca. Em 2 Pedro 3, 9, lemos que Deus é paciente e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia fala também sobre o juízo final, o momento em que Deus julgará todos os seres humanos. Em Apocalipse 20, 12, lemos: Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme registrado nos livros. Isso nos mostra que nossas ações têm consequências, e que a decisão de aceitar ou rejeitar a Cristo
define nosso destino eterno. Se há algo que fica claro na Bíblia, é o amor de Deus por nós. Ele deseja que todos nós experimentemos a vida eterna ao seu lado. Jesus disse em João 3:16: Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é um presente, e tudo o que precisamos fazer é aceitá-la. Agora eu pergunto: você tem certeza de onde passará a eternidade? A Bíblia nos ensina que temos uma escolha. Podemos aceitar o plano de Deus para a nossa salvação ou ignorá-lo. Mas lembre-se, essa é a decisão mais importante que você tomará em toda a sua vida. Hoje, Deus está chamando você para caminhar com Ele e receber a vida eterna. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a refletir, orar e buscar a Deus. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso agora mesmo. Não espere. Deus tem um plano maravilhoso para você. Um plano que vai muito além desta vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Olá! Você já se perguntou: será que essa ideia veio de Deus? Ou é apenas a minha imaginação? Essa dúvida é mais comum do que você imagina. E todos nós já passamos por isso em algum momento. Hoje, eu quero compartilhar com você verdades bíblicas e práticas para discernir a voz de Deus. E tenho certeza de que ao final deste vídeo, você se sentirá mais confiante para ouvir e reconhecer a direção divina na sua vida. Vamos explorar juntos como Deus fala, como podemos diferenciar sua voz de outras influências e como superar os obstáculos que nos impedem de ouvi-lo claramente. Prepare seu coração, abra sua mente e deixe que a palavra de Deus ilumine seu caminho. Eu acredito que Deus tem algo especial para compartilhar com você hoje. Então vamos começar essa jornada de descoberta e crescimento espiritual juntos. A Bíblia nos mostra que Deus fala de diferentes maneiras. Ele fala pela sua palavra, a Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, lemos que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, se você está em dúvida, o primeiro lugar onde deve procurar uma resposta é na Bíblia. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar até o mais profundo de nossos corações e nos dar clareza. Deus também fala através do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 26, diz que o Espírito nos guia em toda a verdade. Às vezes, sentimos uma convicção ou uma impressão em nosso coração que sabemos que não veio de nós mesmos. Essas impressões podem ser a voz suave do Espírito Santo nos direcionando. Ele pode usar circunstâncias ou outras pessoas para nos guiar. Deus é soberano, e Ele pode usar qualquer situação para nos dar clareza. Além disso, Deus fala através da oração. Mas lembre-se, orar não é só falar, é também ouvir. Muitas vezes, estamos tão focados em apresentar nossas preocupações e pedidos a Deus que esquecemos de parar e ouvir sua resposta. A oração é um diálogo, uma conversa contínua com o nosso Criador. E claro, Deus pode falar através de sonhos e visões. Vemos muitos exemplos disso nas Escrituras, como José no Antigo Testamento. Deus usa esses meios para comunicar sua vontade e propósito para nossas vidas. Devemos estar abertos e atentos a todas as formas pelas quais Deus pode escolher falar conosco. Por último, Deus fala através da natureza e da criação. O Salmo 19, versículos 1 e 2, nos lembra que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. A criação é um testemunho constante da grandeza e da sabedoria de Deus. Deus nunca vai falar algo que contradiga sua palavra. Por exemplo, se algo vai contra os ensinamentos de amor, verdade e justiça que estão nas Escrituras, não é de Deus.
A Bíblia é nosso padrão infalível para testar qualquer mensagem que acreditamos ser de Deus. Ela nos fornece a base sólida sobre a qual podemos construir nosso discernimento. Traz paz ao seu coração? Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, aprendemos que a paz de Deus guarda nossos corações e mentes. Quando Deus fala, mesmo que seja algo difícil, há uma paz que acompanha essa direção. Essa paz é um indicador de que estamos no caminho certo. Se o que você está ouvindo traz confusão, medo ou ansiedade, é provável que não seja de Deus. É consistente? Deus é fiel e imutável. Se Ele falou algo, você verá confirmação por meio de outras pessoas, circunstâncias, ou até mesmo em momentos de oração e leitura da Bíblia. Deus não muda de ideia e Ele não se contradiz. A consistência é uma marca da autenticidade da voz de Deus. É altruísta e amoroso. A voz de Deus nos guia para algo maior, algo que reflete o seu caráter. Se o que você sente o direciona a fazer algo egoísta ou prejudicial, isso provavelmente não é de Deus. A verdadeira direção de Deus sempre nos leva a amar mais, a servir mais e a refletir mais o caráter de Cristo em nossas vidas. Além disso, a voz de Deus promove crescimento espiritual e maturidade. Ela nos desafia a sair da nossa zona de conforto e a confiar mais nele. Se o que você está ouvindo o encoraja a permanecer onde está, sem crescimento ou transformação, é hora de reavaliar se isso realmente vem de Deus. O barulho da vida moderna pode nos distrair. Precisamos aprender a silenciar o mundo ao nosso redor e aquietar nosso coração, como diz o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Vivemos em um mundo cheio de atividades, responsabilidades e estímulos constantes. Encontrar momentos de silêncio e solitude é crucial para ouvir a voz de Deus. Outra barreira é o pecado não confessado. Isaías 59, versículo 2, nos lembra que o pecado pode criar um muro entre nós e Deus. Quando permitimos que o pecado permaneça em nossas vidas, ele bloqueia nossa comunicação com Deus. Confessar nossos pecados e buscar a purificação é essencial para manter uma linha aberta de comunicação com o Senhor. E por último, a falta de tempo com Deus. Para reconhecer sua voz, precisamos estar constantemente na sua presença. A intimidade com Deus não acontece por acaso. Ela requer esforço e dedicação. Passar tempo na leitura da Bíblia, na oração e na adoração nos aproxima dele e nos ajuda a distinguir sua voz das outras. O medo e a dúvida também podem ser grandes obstáculos. Muitas vezes, tememos o que Deus pode nos pedir ou duvidamos de nossa capacidade de ouvir corretamente. É importante lembrar que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole, como está em 2 Timóteo 1, versículo 7. Confiar em Deus e em sua capacidade de se comunicar conosco é fundamental. Finalmente, a falta de fé pode nos impedir de ouvir a voz de Deus. Hebreus 11, versículo 6, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos acreditar que Deus deseja falar conosco e que Ele é capaz de fazê-lo de maneira clara e compreensível. A fé é o canal através do qual a voz de Deus pode fluir em nossas vidas. Ore pedindo sabedoria. Tiago 1, versículo 5, diz que Deus dá sabedoria a quem pede com fé. Quando estamos em busca de direção, a oração é o primeiro passo. Pedir a Deus que nos dê clareza e discernimento é crucial. Ele é generoso e deseja nos guiar em cada decisão que tomamos. Leia a Bíblia regularmente. Quanto mais conhecemos a palavra, mais fácil é reconhecer a voz de Deus. A Bíblia é a revelação escrita de Deus e a leitura constante dela enche nossa mente e coração com suas verdades. Quando estamos familiarizados com a Escritura, somos mais capazes de discernir quando Deus está falando conosco. Espere pela confirmação. Não tenha pressa. Deus confirma suas direções de diferentes maneiras. Às vezes,
ele fala diretamente ao nosso coração. Outras vezes, ele usa pessoas ao nosso redor para confirmar sua vontade. Não se apresse em tomar decisões. Dê tempo para que Deus confirme sua palavra de maneira clara e inequívoca. Converse com conselheiros sábios. Provérbios 11, versículo 14, nos ensina que há segurança na multidão de conselheiros. Buscar a orientação de pessoas maduras na fé pode nos ajudar a discernir a voz de Deus. Mantenha um coração obediente. A disposição para obedecer é fundamental. Quando Deus fala, Ele espera que respondamos com obediência. A obediência abre portas para maior clareza e direção. Quando seguimos a direção de Deus, Ele continua a nos guiar e a nos revelar seus planos para nossas vidas. Lembre-se, Deus deseja se comunicar com você. Ele quer guiar cada detalhe da sua vida. Desde as grandes decisões até os pequenos detalhes do dia a dia, Deus está interessado em cada aspecto de sua vida. Ele é um pai amoroso que deseja o melhor para seus filhos e quer se envolver em todas as áreas de nossas vidas. Mas, para isso, precisamos estar dispostos a ouvi-lo e obedecê-lo. A disposição para ouvir é o primeiro passo. Isso significa estar aberto e atento à sua voz, buscando sua orientação em tudo o que fazemos. A obediência é o próximo passo. Quando ouvimos a voz de Deus, devemos estar prontos para seguir sua direção, mesmo que isso signifique sair da nossa zona de conforto. Deus fala de muitas maneiras, e Ele deseja que você reconheça sua voz com clareza. Ele quer que você tenha confiança em sua direção. A jornada para discernir a voz de Deus é contínua e requer prática, paciência e um coração disposto. Nunca esqueça que você é amado por Deus e que Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Ele está sempre falando, sempre guiando, sempre presente. Confie nele e busque sua voz diariamente. Ele é fiel e fará com que sua vontade seja conhecida de maneira clara e inconfundível. Que você possa encontrar alegria e paz ao ouvir a voz de Deus e seguir sua direção. E agora, eu quero deixar uma pergunta para você. O que Deus tem falado ao seu coração ultimamente? Ou talvez você esteja em dúvida sobre algo. Compartilhe-o aqui nos comentários. Quero orar por você e ajudá-lo nessa jornada. A comunidade que construímos aqui é um espaço seguro para buscar e compartilhar a direção divina. Se esse vídeo foi útil, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa dessa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Sua interação é importante e nos ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem do amor e da direção de Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e não traz consigo dores. Salmos capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos capítulo 139, versículos 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo,
Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 29. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Salmos, capítulo 56, versículos 3 a 4. Quando estou com medo, confio em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que poderá fazer-me um simples mortal? Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Salmos 91, 9 a 10. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Isaías 40, 29 a 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Tiago 1, 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 5, 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Salmos 23, 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmos 34, 17 a 18. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Lamentações 3, 22 a 23. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Salmos 30, 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus.